A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Gostaria de ler novamente o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar novamente? Querido Deus, grandioso Pai, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra é a boca do Senhor falando aos nossos corações. É a voz do Senhor que está falando, trazendo recado aos nossos corações. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. E traz, Senhor Deus, o recado do Senhor aos nossos corações, através do Seu Espírito Santo, que ilumina, que orienta e que nos dá discernimento, Senhor. E aplica, Senhor, a Tua Palavra aos nossos corações. Que ao sair daqui possamos estar edificados, alicerçados, arraigados na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Queridos, não conhecemos os reais motivos, o contexto em que esse salmista, ele escreve este salmo, Salmo dos filhos de Coré. O que nos traz indícios na leitura deste salmo é que os salmistas aqui, os filhos de Coré, eles estavam distante da sua pátria, distante da terra, distante, entre aspas, da presença de Deus, do santuário de Deus. Mas ele reconhece que somente o Senhor era a sua maior presença. A sua alma estava abatida, a sua alma estava aflita, a sua alma estava inquieta. Mas quando ele lembra-se da presença do Senhor na casa de Deus, ele se alegra, ele celebra de alegria, de regozijo, em festa, por estar na casa do Senhor.
Queridos, muitas vezes a nossa experiência pode ser semelhante à do salmista. A nossa alma pode estar aflita, a nossa alma pode estar abatida, mas ela espera em Deus, ela confia no Senhor. A sua alma tem esperança no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite, refletir na palavra de Deus, confiando em Deus quando a alma está abatida. Confiando em Deus quando a alma está abatida. Queridos, o que me chamou a atenção nestes últimos dias, eu estava ministrando uma aula de projeto de vida, e dizendo lá para os meus alunos do 8º ano, a ter esperança de um mundo melhor, ter esperança de uma sociedade melhor, ter esperança em eu ser um agente dessa transformação na sociedade, quando eu ouço de alguns alunos que não há mais esperança. E aquilo me deixou muito triste. E teve um aluno lá que me chamou muita atenção, pois ele disse: esquece, professor, não há mais esperança. Isso me chamou muita atenção, e eu falei afirmativamente a eles: vocês são agentes dessa transformação. É claro que há esperança, pois se não houver esperança, se morre todas as coisas. Nós já não vivemos, nós apenas sobrevivemos. Nós não vivemos, nós apenas sobrevivemos. E esse contexto me trouxe esta palavra nesta noite, que há esperança. Sempre haverá esperança em Deus. Muitas vezes as nossas almas estão assim como o salmista, abatida, inquieta, triste, mas a nossa esperança está no Senhor nosso Deus. E nós jamais percamos isso, queridos irmãos, a confiança em Deus, mesmo quando a nossa alma está abatida. Eu gostaria de falar em primeiro lugar, muitas vezes a angústia é um instrumento de Deus para a nossa maturidade. Do versículo 1 ao versículo 4, o salmista anela pela presença de Deus, ele anseia pela presença de Deus, e ele diz: assim como as corças que suspiram pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As corças que estavam peregrinando pelo deserto, e elas andavam dias e dias sem encontrar uma água, nada. E quando elas encontravam um riacho, um pequeno córrego, elas ali saciavam a sua sede. E era como algo, eu imagino assim, maravilhoso, prazeroso, de poder tomar, beber aquela água em abundância, mesmo que fosse daquele pequeno córrego, daquele pequeno riacho. E assim o salmista, observando esta cena, ele diz: assim como a corça que anseia pelas correntes das águas, assim por ti anseia a minha alma. É prazeroso, irmãos, estar na presença do Senhor. É prazeroso, irmãos, estar na casa de Deus, em comunhão uns com os outros, em harmonia uns com os outros, tomando do melhor alimento, que é a palavra de Deus. Assim como o pastor Gerson disse, nós já fomos alimentados pelos hinos, já fomos alimentados pelos louvores, mas agora nós recebemos o alimento da palavra de Deus.
E aqui nós temos o banquete, aqui nós temos o alimento espiritual, a força para as nossas vidas. E o salmista então compara uma terra seca, uma terra árida, uma terra ressecada pelo sol, aguardando a chuva. Assim também, assim como nós dizemos a alguns irmãos, nós aguardamos a chuva. Quando cai uma gota sequer lá fora, nós já estamos felizes, nós já estamos celebrando. E assim é a palavra de Deus, assim é a presença de Deus. Quando nós ansiamos, num bom sentido, a presença de Deus, beber desta água da vida, é algo maravilhoso, é algo que deve contagiar-nos, é algo que nós devemos desejar todos os dias. Assim como nós desejamos o sol, assim como nós aproveitamos o café da manhã nas nossas casas, assim também nós ansiamos, desejamos a palavra de Deus, desejamos a presença de Deus, desejamos estar na presença de Deus. E o salmista aqui ele destaca que aqueles servos também eles eram perseguidos por cães, por lobos, cães selvagens, lobos, e eles viviam ali correndo, se escondendo, e a água para eles era muitas vezes a única salvação, porque um servo quando ele pulava na água, os cães não conseguiam alcançá-lo, eles nadavam muito bem, e a água para eles era também como a salvação para as suas vidas. E assim também o salmista diz que quando nós nos achegamos à presença de Deus, nós encontramos salvação, nós encontramos refúgio, nós encontramos conforto. No versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui ele diz: eu quero estar na presença de Deus, mas eu não posso. Eu quero ir na casa do Senhor, mas eu não consigo. Quando eu me verei no santuário de Deus, louvando, cantando, adorando, celebrando. E me fez lembrar, nos dias da pandemia, alguns anos atrás, quando muitos irmãos chegaram para mim: Lucas, eu quero ir na casa de Deus, é o meu anseio estar na casa de Deus, eu tenho saudades da casa de Deus, é um prazer estar na casa de Deus. E assim também o salmista dizia: eu quero estar na casa de Deus, face a face com Deus, lá é o meu lugar. E ele estava provavelmente numa terra estranha, numa terra distante. E ele diz no versículo 3: as lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Então, uma maneira simbólica, havia somente choro, porque ele se recordava, ele se lembrava que ele queria estar na casa de Deus, mas não podia. Imagina essa situação. Ele gostaria de estar em meio ao povo, como eu e você aqui hoje, mas ele não podia estar. Então as lágrimas eram seu alimento, porque ele chorava dia e noite, continuamente. E os seus inimigos zombando dele: o teu Deus onde está? Onde está o seu Deus? Versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor,
multidão em festa. Então ele se recorda daqueles tempos em que eles iam em procissão, significa uma grande multidão, todos juntos para a casa do Senhor. Conta-se antigamente que muitos irmãos faziam isso, iam até a casa do Senhor, a pé, louvando, cantando, adorando, regozijando, festejando, em louvor, em adoração, multidão em festa. Mas isso era apenas nas suas lembranças. E como isso doía para o salmista. E ele diz: guiava-os em procissão à casa de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E lá ele presenciava as maravilhosas obras de Deus. Lá ele festejava com a sua família, com seus amigos e com todos os seus irmãos, mas isso era apenas na sua memória. E ele diz então no versículo 5: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E essa pergunta eu faço para mim e para os irmãos: por que está abatida a tua alma? Por que a tua alma está tão perturbada, tão inquieta, rolando dentro de si, de um lado para o outro? Espera, pois, no Senhor. Espere em Deus. Queridos, me fez lembrar uma das minhas experiências. Certa vez, eu, confiando na presença de Deus, no agir de Deus, na provisão de Deus. Certa vez eu não tinha dinheiro para nada, seminarista, e eu levei o meu carro. Então, eu tinha um Escort, ano 91, e eu mal tinha dinheiro para abastecer. Então os irmãos já têm uma noção. Mal tinha dinheiro para abastecer. E uma forma aqui até absurda, irmãos. Eu nunca troquei o óleo dele. Só completava. Imagina só. 2 anos andando com o carro. Nunca fiz uma troca de óleo. Nunca fui no mecânico, troca o óleo. Não. Vê 1 litro de óleo aí que eu vou completar. Não tinha condições. Aí eu comprava 1 litro e ia completando ali à medida que o carro tinha necessidade. E certa vez eu levei o carro no mecânico para ele ver para mim, eu não me lembro o que era nos detalhes, eu acredito que era os pneus. E ele falou assim: olha, o mecânico colocou no elevador e disse: olha, os seus 4 pneus estão condenados. Os 4 pneus estão condenados. Eu pensei: Senhor, e agora? Olha, os 2 mais urgentes são os 2 dianteiros, que estavam no arame. Ele falou: ó, está no arame aqui, ó, por dentro comeu tudo. E você não está rodando com esse carro aqui não, né? O mecânico disse. E eu disse: não, rodo com ele. Eu vou de Tatuí a Campinas, de Campinas a Tatuí, de Tatuí em Quadra, de Quadra em Tatuí, e vou para Campinas. Ele falou: não pode ser. Rapaz, isso aqui está a 1 fio de estourar. A 1 fio. Aí eu falei: bom, então eu vou ver aqui minhas possibilidades. Liguei para o meu irmão mais velho. Falei: irmão, você não empresta seu cartão para mim? Seu cartão de crédito? Olha, eu vou parcelar aqui em 20 vezes aqui, o máximo que você conseguir para mim. Não, estou indo aí. Aí ele foi comigo lá no mecânico. E Deus é
provedor, Deus é sustentador de todas as coisas. Aí eu, chegando lá, o mecânico falou a mesma coisa para ele. Aí meu irmão olhou também lá, rapaz do céu, acho que ele pensou, não acredito, né? Aí ele disse assim, o meu irmão, né? Viu, esse mês aqui é seu aniversário, né? Eu falei, é meu aniversário. Aí ele falou assim, bom, você vai trocar 2? Eu falei, é o que eu posso. São 2, é o que eu posso, não posso mais que isso. É os 2 dianteiros, os 2 traseiros que aguente. Mais um tanto até eu poder colocar. Aí meu irmão falou assim, bom, já que é mês do seu aniversário, eu te dou 2. Troca os 4 pneus, e eu te dou 2 pneus de presente, e você coloca 2, você paga 2. No meu cartão, aí você vai me pagando aí os 2 pneus, e eu pago 2 para você. Então, queridos, olha a providência de Deus. Olha a provisão de Deus, o sustento de Deus nas nossas vidas. E é nesse Deus que nós confiamos. E a minha alma, naquele dia, estava abatida. Porque eu estava preocupado. Já que o mecânico condenou os 4 pneus, falei, Senhor, guarda-me. Guarda-me nas viagens. O Senhor me sustentou até aqui e vai me sustentar. E foi o que Ele fez. Ele me sustentou até aqui onde eu estou. Ele tem me sustentado. Em segundo lugar, queridos, a angústia nos leva a declarar a confiança em Deus. Versículos 6 e 7, até o 8. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama a outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Queridos, o salmista fala de como a sua alma estava abatida, de como as ondas estavam passando sobre ele como um turbilhão. Aqui nesta linguagem do versículo 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, as tuas ondas estão passando por cima de mim. Até um ditado popular que fala, como um rolo compressor. Ele está passando por cima de mim, ele está me castigando, aquela situação. E eu já não vejo mais saída, eu já não vejo mais solução, eu já não vejo mais resposta, eu já não vejo mais cura, eu já não vejo mais restauração. De tanto que as ondas estavam passando e repassando em cima dele, numa linguagem figurada. E ele diz, Senhor, eu não aguento mais. Mas ele diz no versículo 8, a confiança no Senhor. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. As ondas estão passando por cima de você, está tudo como um rolo compressor, te espremendo, te comprimindo, as tribulações, as lutas, as dificuldades, eu não sei. Mas ele diz, Senhor, mesmo que as lágrimas tenham sido o meu alimento, dia e noite, o Senhor concede dia e noite o louvor, a adoração, porque eu reconheço a tua grandeza. Pode ser o problema que for, mas Deus provê todas as coisas. Deus nos sustenta diante de todas as dificuldades.
Queridos, só vou contar mais uma experiência, talvez eu já contei aqui para os irmãos. Esse mesmo carro que eu contei aqui para os irmãos, depois de 2 anos utilizando ele no seminário, eu estava no último mês de aula, no 4º ano do seminário de Campinas, e eu precisava ir para o centro de Campinas, resolver alguma coisa lá, na segunda-feira, e dei a partida, nada. Os irmãos aqui que conhecem o veículo, né? Puxa afogador, aperta afogador, puxa afogador, aperta afogador, e nada. Nem um sinal, não fazia nem nada, nada. Você virava a chave, era como um nada na sua vida. Falei, bom, alguma coisa deve ter acontecido. Falei, Bel, vamos esperar até amanhã. Amanhã é terça-feira, a gente não dá para eu resolver agora. Fomos lá, terça-feira, nada. Rapaz, o que será que está acontecendo com esse carro? Fomos embora. Bom, deixa, depois a gente resolve isso. Na sexta-feira, eu precisava ir para Tatuí. Tinha os compromissos lá na igreja de quadra, e precisava ir para Tatuí. Aí, eu falei, Bel, vamos tentar dar a partida no carro. Vamos tentar dar a partida. E junto comigo, ia o Emerson Banhara e o Lucas, filho do pastor Mário. Eles iam comigo até, o Lucas ficava em Cerquilho, e o Emerson ia comigo até Tatuí. Aí eu avisei os dois na quinta-feira, olha, meu carro não pegou, eu não sei o que eu vou fazer, não tenho dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer. Aí o Lucas pegou o ônibus e foi embora, filho do pastor Mário. Aí o Emerson falou assim, não, eu vou esperar com vocês. Eu vou esperar com vocês, se vocês forem eu vou, se vocês não forem eu não vou. Bom, né? Aí, falei, ó Emerson, eu vou tentar aqui. Fomos lá, entramos no carro, oramos. Senhor, leva-nos para Tatuí. É a nossa oração. Pegou o carro. Pegou o carro, nós dois ali, lágrimas que rolaram, que a semana inteira não pegou. Já tinham ido todos os meus amigos, o pátio do seminário só estava o meu carro. Não tinha para onde eu ir, né? Não tinha para onde eu recorrer. Aliás, tinha o Deus Todo-Poderoso. Ele era o meu socorro. É o nosso socorro. Aí eu fui, queridos irmãos, eu fui assim no acelerador. Assim. Senão ele morria. E puxa afogador, aperta afogador, puxa afogador, aperta afogador. Liguei para o Emerson. Emerson, você está aí na sua casa? Que ele morava fora do seminário, né? Alguns quarteirões ali do seminário. Lucas, estou aqui, passe aqui. Meu rapaz do céu. Tornozelo doendo já. Aí, fui até primeiro eu passei em um mecânico, em um posto lá de combustível. E daquele jeito. Daí ele falou, olha, tem que ver o carro, não sei o que e tal. Carburador, tanque sujo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Por quê? Porque eu não posso desligar esse carro. Se eu desligar esse carro, eu tenho medo, receio dele não pegar mais. Aí passamos na casa do Emerson e fomos para Tatuí. Queridos irmãos, que experiência. Experiência da glória de Deus. E foi assim, ó, a viagem inteira. Na subida, irmãos, o carro perdia potência. E engata a quarta, engata a terceira, engata a segunda. 20 por hora, Wagner. 20 por hora. E o carro, E eu assim, ó, no acelerador. Aí descia, embalava a descida, eu ia trocando as marchas, ele embalava 120. Na subida, irmãos, mesma coisa.
ia perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força. Mas pela misericórdia de Deus, o que era para levar 1h30, levou 2h30 de viagem. Mas pela glória e majestade de Deus, poder de Deus, nós chegamos ali na casa do meu irmão mais velho, ali em Tatuí. Não sei se os irmãos conhecem, ali onde o Miqueias mora. Estacionei o carro na frente da casa dele, e o meu pai estava lá, com um fusquinha branco. Aí eu estacionei o carro, morreu o motor. A minha oração foi: Senhor, leva-nos até Tatuí, já está bom demais. E a glória de Deus fez isso. Morreu o motor, fui dar a partida, nada. Bom, deixei ali o carro, daí meu pai estava na casa do meu irmão, desceu. Eu, Emerson e Abel dentro do carro. Daí, eu falei: pai, eu preciso só levar o Emerson na casa dele. Empresta para mim o Fusca? Opa, pode pegar aí. Peguei o Fusca do meu pai, levei o Emerson na casa dele. Aí o Miqueias falou assim, o Miqueias tinha um Corsinha branco que foi meu também. Aí ele disse: Lucas, usa o meu carro aí, falta 15 dias para você terminar o seminário. Usa o meu carro essas 2 últimas semanas, só para você terminar o seminário. E eu clamando a Deus, Senhor, provê alguma coisa. Eu sei que o Senhor vai prover. E do nada ele veio falar para mim: ó, Lucas, usa o meu carro, e depois dessas 2 semanas você me devolve e a gente vê o que faz. Tá bom. Aí nessa semana que eu fui para Campinas com o carro do Miqueias, ele chamou um mecânico lá para ver o carro. Queridos, o mecânico disse assim: como que o seu irmão veio de Campinas até aqui? O meu irmão disse: ele veio. Simplesmente ele veio. O veredito do mecânico: esse motor está fundido. Não tem como ele vir. Mas tem, irmãos, porque nós servimos um Deus vivo. E assim como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo, um Deus de poder. E aí o mecânico disse: tá bom, tem que fazer um motor. Aí outra complicação: Miqueias, eu não tenho dinheiro. 3.000 reais na época para fazer o motor do Escort. Eu não tenho dinheiro, não tenho o que eu fazer. Aí ele falou: bom, vou ver se eu consigo arrumar um comprador para você. Eu falei: tá bom. Se ele quiser assim, é assim. Na época valia 6.000 reais o Escort. Aí o comprador veio e falou: eu dou 3. Tchau, filho. Tchau. Pode levar. Aí eu vendi o Escort por 3.000 na época. O mecânico falou que ficava 3.000 para arrumar o motor. Aí, vamos passar para frente. Aí eu concluí o seminário, pela graça e misericórdia de Deus. O carro estava vendido, e agora eu estava sem carro. E pastoreava em quadra. O pastor Gerson se lembra. Aí, bom, agora tem que arrumar um carro, né? E nosso pensamento humano é: bom, com 3.000 dá para comprar uma moto, dá para comprar um carro mais em conta, um Fusca, na época, né, 2010. Daí chega esse meu irmão, né, o mais velho, alguns irmãos aqui o conhecem: Lucas, você não quer comprar o Corsa? Opa, né? É provisão de Deus, é provisão de Deus. Aí eu falei a ele: olha, só que tem um problema. Eu posso pagar X por mês. É o que eu posso pagar. Fechou. Você me dá esses 3.000 de entrada e parcela o resto do Corsa. Fechou. Aí fizemos lá um negócio lá, fechou. Queridos,
que eu quero dizer com tudo isso é que nós que confiamos na provisão de Deus, nós que confiamos no sustento de Deus, Ele não falha, Ele jamais falha. Ele nunca falhou com os nossos pais, Ele nunca falhou com os teus filhos, e Ele jamais falhará. Ele não vai falhar, irmãos. E nós temos bênçãos sobre bênçãos nas nossas vidas. Tenho muitas coisas que Deus fez na minha vida, na minha família. Maravilhosas bênçãos. Coisas semelhantes a estas, para nós, irmãos, que confiamos na provisão e no sustento de Deus. E em terceiro e último lugar, a angústia nos ensina a esperar em Deus. Versículo 9 até o 11. Vou ler o versículo 9 e o 10. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Em outras palavras, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Quando nós nos sentimos assim, irmãos, Senhor, claro que Ele não se esqueceu de você, claro que Ele não se esqueceu de nós, e os nossos inimigos ficam nos afrontando, nos intimidando. Você não serve a Deus? Você não é servo de Deus? Você não é serva de Deus? Ele não age para você? E nós dizemos, Ele age. E Ele está aqui. O mesmo Deus do salmista, Ele está aqui nesta noite. E assim como o salmista termina dizendo, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, esperar no tempo do Senhor, esperar na agenda de Deus. A agenda de Deus não é a minha agenda. O tempo de Deus não é o meu tempo. O agir de Deus não é como eu quero, é como Ele quer. E a agenda de Deus, irmãos, é a agenda mais correta que existe. O tempo de Deus é o tempo mais exato que existe, porque é o tempo do Senhor. É a misericórdia de Deus agindo sobre as nossas vidas. Pois eu ainda o louvarei. Ele tinha esperança. Ele estava distante da sua terra, distante do santuário de Deus. Ele se lembrava de como ele caminhava com o povo em direção à casa de Deus, caminhando quilômetros, mas em multidão em festa, multidão louvando. E ele diz, acalma-te, calma minha alma, espera no Senhor, espera em Deus, pois eu ainda vou louvar. E assim eu finalizo, irmãos, dizendo, nós vamos louvar. Nós vamos louvar a Deus. Aconteça o que acontecer, seja qual circunstância nós estejamos vivendo, nós vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus aqui agora. Vamos louvar a Deus amanhã. Vamos louvar a Deus futuramente. Ainda o vamos louvar. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido e eterno Pai, meditamos, Senhor, hoje na Tua palavra. Muitas vezes as nossas almas estão abatidas, nossas almas estão aflitas, inquietas, preocupadas com amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isto, amanhã eu tenho que fazer aquilo,
amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que pagar boletos, amanhã eu tenho que fazer isto ou aquilo, amanhã eu tenho que viajar, amanhã eu tenho que descarregar uma carga, ou carregar um caminhão, eu não sei. Deus o sabe. Mas a nossa alma, por mais que ela esteja abatida, ela espera em Deus. Aquieta, Senhor, a nossa alma e leva os nossos corações a confiar na Tua grandeza. Assim como nós cantamos, como água cristalina de um rio que vai para o mar, a minha alma vai a Ti, só para Te adorar. Que possa ser, Senhor Deus, este cântico uma verdade nos nossos corações. A nossa alma anela por Deus, ela anseia pela presença de Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, tanto para saciar a sua sede, quanto para fugir dos seus predadores e encontrar a salvação nas águas dos riachos. Assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. E a nossa alma descansa no Senhor, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça e nos anime, em nome de Jesus. Amém.